Bem-vindos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 13 com o seguinte tema: A vigilância conserva pura a igreja. Texto áureo: E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Marcos 13:37. Verdade prática: através da vigilância a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. Leitura bíblica em classe, Mateus 25, de 1 a 13. Chegamos à última lição deste trimestre. Coincidentemente com os acontecimentos atuais, somos convidados a voltar a nossa mente para os sinais dos últimos dias. Exatamente há 3 meses atrás, a igreja estava entrando na primeira quarentena geral, decretada por causa da pandemia. Desde então, milhares e milhares de pessoas pelo mundo afora foram contaminadas pelo novo coronavírus e morreram. Dentre elas, centenas de cristãos. Aprove a Deus nos manter vivos até agora para continuarmos contando a história de Cristo aos sobreviventes deste planeta. Se, pela graça e misericórdia, continuarmos vivos, permaneceremos cumprindo a chamada que Deus nos deu. E melhor ainda, teremos todas as possibilidades de estarmos de pé para recebermos o Senhor em sua segunda vinda para o arrebatamento, visto que os sinais de sua vinda já estão evidenciados por toda a terra. Conforme disse Paulo, nós, os que estivermos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, versos 15 a 18. A aula de hoje está baseada na parábola das 10 virgens e no clamor da meia-noite. Sabemos que nem todos os cristãos estão preparados para o seu encontro triunfal com o Senhor Jesus Cristo. Porém, pedimos ao Senhor que desperte a todos do sono e opere em todos os corações, a fim de que ninguém seja surpreendido por tão glorioso evento profético. Que o Senhor nos abençoe e nos prepare para a sua vinda. Vamos então estudar o ponto de número 1. Meia-noite, o dia que já passou. A meia-noite demarca pontualmente o fim de um ciclo de 24 horas que chamamos dia. É significativo pensarmos no fato de que uma dispensação divina vai até certo ponto da história e depois dá lugar a outra dispensação. São os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. A expressão meia-noite, em Mateus 25:6, indica que o dia havia terminado e que tudo o que vinha acontecendo se tornara em passado. Do ponto de vista bíblico, o arrebatamento da igreja porá fim à era presente, à era da igreja. Paulo advertiu-nos dizendo: E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Romanos 13, verso 11 e 12. A parábola das 10 virgens ressalta 2 grandes verdades. A primeira verdade é sobre a imprevisibilidade da segunda vinda do Senhor. Está escrito: porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Verso 13. O momento do arrebatamento não foi revelado para nós. É algo exclusivo do fórum divino.
O fato nos impõe a necessidade de vigilância constante. A imprevisibilidade tem sido a causa principal da motivação para os cristãos de todos os tempos aguardarem a volta de Jesus em seus próprios dias. Segundo, a segunda verdade é sobre a necessidade da prudência espiritual. A prudência consiste em prover da suficiência de Cristo para viver uma vida cheia do Espírito Santo. O arrebatamento será uma ocasião de grande regozijo para os crentes fiéis, sendo comparado a uma festa de casamento. Para outros, porém, infelizmente, será um tempo de desespero e de aflição. Ponto de número 2. Meia-noite, início de um novo dia. O novo dia que está para raiar foi exaustivamente anunciado pelos profetas do Senhor com vários títulos, tais como o dia do Senhor dos Exércitos, Isaías 2:12, o dia da vingança do Senhor, Isaías 34:8, o dia da turbação, Ezequiel 7, verso 7, o dia do Senhor, Joel 2:1, o dia da ira do Senhor, Sofonias 2, verso 2, o dia grande e terrível do Senhor, Malaquias 4:5, o dia de Cristo, segundo aos Tessalonicenses 2:2, o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, segundo Pedro capítulo 3, verso 7. Amanhã começará. O arrebatamento da igreja marcará o início de uma sequência de eventos escatológicos que caminharão para a consumação de todas as coisas. Tendo em vista a grandeza desse evento, Jesus ordena aos seus discípulos que estejam vigilantes, como as virgens que aguardam um noivo por ocasião do casamento. A expressão virgem refere-se indiscriminadamente a todos aqueles que aguardam o reino dos céus. Lamentavelmente, muitos dos que dizem estar aguardando o reino não poderão entrar nele por falta de preparo e ficarão de fora. O Senhor Jesus mencionou 10 virgens, levando em consideração os costumes da época. O número 10 era chamado pelos rabinos de número total. Havia 10 mandamentos nas tábuas da lei, eram necessários 10 judeus para iniciarem uma sinagoga, usavam-se 10 tochas ou lâmpadas nos cortejos nupciais. Jesus dividiu o número por 2 para apresentar 2 classes distintas de cristãos, as prudentes e as loucas. No momento do arrebatamento, aqueles que morreram no Senhor ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O rapto da igreja acontecerá ao mesmo tempo no mundo inteiro. Será um evento de tamanha envergadura que fará balançar todas as estruturas do planeta Terra e acontecerá em frações de segundos. Paulo disse: eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, versos 51 e 52. A noite vem. A vinda de Jesus marcará o início de um tempo de trevas. A Bíblia diz: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Mateus 25, 6. Esta é a razão porque a igreja tem que munir do azeite de reserva para esperar a manifestação do noivo. Embora a igreja seja comparada a uma noiva, noutras passagens bíblicas, aqui nesta parábola a noiva não aparece. O simbolismo vem da atitude das damas de honra da noiva. Jesus utilizou a descrição de um típico casamento judaico da época. Era costume que o noivo fosse acompanhado de seus amigos à noite, à casa da noiva. O horário não era previamente marcado e, por isso, exigia-se que a noiva aguardasse prontamente. No momento certo,
o cortejo era avisado da aproximação do esposo. E as damas assumiam ali a responsabilidade, saíam de casa com a noiva e iluminando o caminho com suas lâmpadas para o encontro com o noivo. A participação das damas era de suma importância e de singular beleza. Havia música e cânticos. Na sequência do encontro, o noivo levava a noiva sob o cortejo das lâmpadas para a casa de seu pai e ali aconteciam as bodas que podiam durar vários dias. As damas tinham uma participação efetiva do início ao fim do casamento. A Bíblia diz: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Verso 3. As 5 virgens loucas representam aqueles que dizem esperar a volta de Jesus, mas que na prática negligenciam os deveres básicos da vida cristã, tais como a oração, a fé, a santificação pessoal. As 5 virgens loucas representam aqueles que seguem uma religiosidade formal e vazia, que não é suficiente para manter a chama do Espírito de Deus em seus corações. As 5 virgens loucas representam aqueles que se declaram cristãos, mas nunca se deram conta da importância de estarem preparados para a vinda do Senhor. Bem diferente foi a atitude do segundo grupo de virgens. A Bíblia diz: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Verso 4. As 5 virgens prudentes representam os crentes fiéis e vigilantes que esperam com expectação a volta do Senhor. Eles trazem as lâmpadas acesas e azeite de reserva. Nessas ocasiões, as lâmpadas eram acesas geralmente ao pôr do sol e deviam permanecer assim até o final da cerimônia. Como não havia previsão de horário, era prudente levar uma provisão extra de azeite consigo. Se o noivo tardasse, o cerimonial não seria surpreendido pela escuridão da noite. A vigilância das virgens asseguraria a beleza e o sucesso do casamento. Por isso Jesus usou este exemplo para falar da atitude correta dos crentes fiéis por ocasião do arrebatamento. Ponto de número 3. Meia-noite, a hora de trevas. No sentido espiritual, o dia do Senhor será um tempo de justiça e juízo. O grande lagar da ira de Deus será pisado sem misericórdia. As trevas dominarão a terra, está escrito. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Sofonias 1:15. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. Apocalipse 9:6. As trevas espirituais de nossos dias já servem de prenúncios e sinais de que estamos bem próximo ao fim. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Verso de número 5. Não sabemos perfeitamente bem porque Cristo aparentemente demora em voltar, mas podemos estar certos de que há nisso propósitos e significados bem importantes. Pelo menos um desses propósitos tem a ver com a necessidade de o homem voltar-se para Deus, conforme escreveu o apóstolo Pedro. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro 3, verso 9. A demora do noivo e o sono das virgens são detalhes que não precisam ser alegorizados. Entendemos que eles põem em destaque a atitude sábia das virgens prudentes. Como já dissemos, geralmente as lâmpadas deviam ser acesas ao pôr do sol, e o reservatório natural das lâmpadas, com certeza, não era suficiente para durar a noite inteira.
Assim, se não tivessem azeites de reserva, não teriam luz suficiente para esperar a chegada do noivo. É nesse particular que entra a importância de usarmos bem o nosso tempo de hoje disponível, o tempo que ainda nos resta antes da hora do arrebatamento, para nos aplicarmos à oração, à consagração e à santificação. A natureza sente as trevas. Houve trevas cerca de 4 horas quando Jesus foi pregado na cruz. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, Mateus 27, 45. Paulo descreve o gemido da criação devido à presença do pecado, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, Romanos 8, 22. Os homens também sentem o pavor, a opressão das trevas. A realidade do pecado na sociedade faz com que todos sofram. Ninguém está isento das tentações, das perseguições e do ódio. Paulo declarou: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados, 2 Timóteo 3,13. As nações também sentem as trevas e estão sob as trevas. Está escrito: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Mateus 24, versos 7 e 8. A ganância, a competição e a busca pelo poder são algumas das fraquezas que empurrarão as nações para as trevas das guerras e dos rumores de guerra. O mundo já está amadurecido para a batalha do Armagedon. Ponto de número 4. Meia-noite e a vinda do noivo. Os cristãos primitivos viviam na expectativa do retorno de Cristo para os seus dias, e todos os crentes deviam viver assim. No verso 6, o Senhor descreve a chegada do noivo. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. O tempo da espera terminou. A hora de sair ao encontro do noivo havia chegado. Acredito que estamos vivendo muito próximo a esse ponto, a meia-noite espiritual, onde a terra se encontrará completamente imersa em trevas espirituais, num tempo em que faltará o amor e sobrará o ódio, num tempo em que faltará a fé genuína e aumentará o ceticismo. O pecado se avolumará enormemente sobre a terra. Todavia, de acordo com a palavra de Deus, a meia-noite espiritual não será apenas uma hora tenebrosa, será também uma hora de libertação, de livramento. Jesus afirmou que voltará numa hora dessas. Foi à meia-noite que Israel saiu do Egito. Foi perto da meia-noite que Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Atos 16, versos 25 e 26. Portanto, não tenhamos medo da noite. O noivo já está chegando. Glória a Deus. Ponto de número 5. O clamor da meia-noite. Um brado de alerta. Mateus 25, de 7 a 10. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Não havia mais tempo para qualquer preparativo. A hora do encontro havia chegado. Naquele momento, as virgens imprudentes perceberam a escassez do azeite que elas tinham. Perceberam a loucura da sua negligência. Se procurasse entrar no cortejo com as lâmpadas apagadas, seriam reputadas como penetras, seriam lançadas fora. Nesse momento,
pediram do azeite das outras virgens, mas era impossível dividir aquilo que representava a porção individual de cada uma. Existem virtudes que não podem ser compartilhadas. Você não pode compartilhar com ninguém a habitação do Espírito Santo no seu coração. Você não pode compartilhar com ninguém a pureza da sua vida espiritual, a sua santidade. Cada qual tem que ter a sua própria provisão para o dia de Cristo. Romanos 14, verso 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, vendo a gravidade do que fizeram, as virgens imprudentes saíram desesperadamente em busca do azeite negligenciado. Talvez contasse com algum imprevisto, com algum atraso na cerimônia, que desse tempo para elas encontrarem o azeite. Todavia, isto não aconteceu. A partir do momento em que Jesus decidir buscar a sua igreja, não haverá qualquer solução de continuidade. O processo será rápido. O arrebatamento acontecerá num abrir e fechar de olhos. Apesar do enorme esforço que as virgens imprudentes fizeram para obter o azeite, não deu certo. O cortejo não pôde esperá-las. O noivo veio mais depressa que esperavam e imediatamente levou a noiva para a casa de seu pai. As 5 virgens prudentes que estavam preparadas compartilharam de todo o cortejo, da honra, da beleza, das luzes, fizeram uma belíssima apresentação e depois entraram para as bodas. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Quando as virgens loucas chegaram à porta, ela já estava fechada. Muitos cristãos descobrirão tarde demais que não se prepararam, que não se apropriaram das virtudes espirituais a tempo para se prepararem para o encontro com o noivo. O intenso clamor das retardatárias não pôde mudar a situação. Elas clamaram, choraram, mas ficaram definitivamente de fora e ainda ouviram a dura declaração do noivo: em verdade vos digo que vos não conheço. Mateus 25, 12. O caráter dos discípulos será provado por ocasião do arrebatamento. O resultado da obra invisível do Espírito Santo será manifesto publicamente, e nem todos serão reconhecidos como servos naquele dia. Depois de contar a parábola, os olhares de todos estavam fixos em Jesus, que dirigiu aos seus discípulos com a seguinte exortação: vigiai, pois porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. As coisas que vos digo a todos, vigiai. Vamos para a nossa conclusão. A segunda vinda de Cristo é mencionada mais de 1.500 vezes no Antigo Testamento e cerca de 300 vezes no Novo Testamento. Paulo mencionou-a cerca de 50 vezes. Escreveu epístolas inteiras para tratar do assunto, a exemplo de 1ª e 2ª aos Tessalonicenses. A segunda epístola de Pedro e a epístola de Judas destaca a vinda de Jesus como tema central da fé cristã. Jesus ensinou de forma clara e abertamente sobre a sua segunda vinda. No sermão profético, incluiu várias parábolas para ilustrar a necessidade de estarmos vigilantes para esse dia. Diante desse volume enorme de informações, ensinos e advertências, é nosso dever permanecermos atentos. O apóstolo João, que também falou da segunda vinda, sintetizou bem qual deve ser a nossa posição diante da iminente volta do Senhor. 1 João 2:28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Queridos irmãos e irmãs, estejamos preparados, porque o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Glória a Deus. A parábola das 10 virgens é uma admoestação à vigilância e à santidade.
Não podemos cometer o erro das virgens loucas. Devemos evitar a negligência espiritual a todo custo. Precisamos remir o tempo porque os dias são maus. Não podemos nos acomodar com a situação pecaminosa deste mundo. Temos que ser reacionários, no bom sentido da palavra, levando o Evangelho a todos os povos. Veja a prontidão de Israel na noite em que saíram do Egito. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Êxodo 12, verso 11. Sigamos o exemplo das 5 virgens prudentes que aguardaram a vinda do esposo de forma correta. Abasteçamos os nossos corações com as virtudes de Cristo e jamais permitamos que os nossos reservatórios espirituais fiquem vazios. Se o esposo tardar, espera-o, porque logo virá. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2, verso 3. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, verso 12. Louvado seja o nome de Jesus. Pela graça de Deus, terminamos mais este trimestre, nossa revista. Começamos ele com muitas dúvidas, temores, mas caminhamos bem, caminhamos firmes. Eu agradeço de coração você que tem compartilhado de nossas aulas, que tem deixado a sua participação, o seu comentário. É isto o nosso incentivo. Esta é a forma que você colabora nos animando e nos fortalecendo daí para que nós não desfaleçamos no trabalho, no esforço que demanda tempo, sacrifícios, mas que fazemos com alegria. Esta participação do irmão e da irmã é fundamental e eu conto sempre com ela. Deus possa abençoar vocês, enriquecendo vocês com esta palavra, com a graça de Deus. Vamos terminar agradecendo a Deus por concluirmos mais um trimestre em oração. Vamos falar com Deus? Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória seja para Ti, que nos sustenta, que nos guarda. Se chegamos até este lugar, é porque o Senhor esteve nos sustentando, a Tua mão esteve sobre nós. Cremos que é o Espírito de Deus que nos inspira e nos capacita e nos dá ânimo, alegria para servir, para fazer o melhor que podemos para a glória do Teu nome, Senhor. Obrigado por tudo que nós temos conquistado neste momento. Para nós é um momento de gratidão, de ação de graça. Eu oro por todos os meus irmãos e irmãs, professores de escola dominical, pastores, presbíteros, todos os que demandam na Tua obra, todos que servem no Teu reino. Abençoe, fortalecendo, ungindo-os com espírito de sabedoria e de poder. No santo nome de Jesus, Te louvamos hoje e sempre, e todos podem dizer amém e amém.